Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, quarta-feira, 6 de setembro, da 22ª semana do Tempo Comum, estamos iniciando o nosso mês da Bíblia, o mês da Palavra. E você é convidado nesse mês a meditar a Palavra de Deus através da liturgia da nossa igreja, que nos dará cada dia de meditarmos com a Lex Divina, que é essa leitura orante da Palavra de Deus. Então você não pode deixar de beber desta graça, sobretudo esse mês particular, onde a igreja nos convida, nos oferece a aprofundarmos de forma mais concreta na palavra. E a igreja traz a Lex Divina, que é esse método de oração, mas também esse método de conhecimento da sua palavra, através das leituras da Santa Missa, as leituras que a igreja nos oferece. E hoje, nessa quarta-feira, também é um dia dedicado à providência, a São José. E eu quero lançar um convite, um desafio a você se tornar um padrinho missionário da evangelização da comunidade de Sementes do Verbo. Você pode também contribuir com a obra de evangelização, apadrinhando não só a missão, mas também um missionário, né, se tornando esse padrinho, contribuindo mensalmente. E esse jovem missionário que será apadrinhado por você tem a missão de rezar diariamente pelas intenções. E toda quarta-feira nós colocamos na Santa Missa as intenções particulares dos nossos padrinhos missionários. Então, se você quer se tornar um padrinho missionário, você pode hoje fazer esse compromisso nesse mês de setembro, né, apadrinhando os jovens, tornando esse caminho de comunhão e de evangelização. A leitura de hoje que a igreja nos oferece ela é retirada da carta de São Paulo aos Colossenses. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos que estão em Colosso, e irmãos fiéis em Cristo, a vós graça e da parte de Deus nosso Pai. Damos graças ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre orando por vós. Depois que ouvimos acerca da vossa fé em Cristo Jesus e do amor com que tendes a todos os santos, pela esperança que vos está reservada nos céus. Dela já ouvistes o anúncio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vós e que em todo o mundo está produzindo frutos e crescendo, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e compreendestes em sua verdade a graça de Deus. Nela fostes instruído por Epáfras, nosso querido companheiro de serviço, que nos presta ajuda como fiel ministro de Cristo, e é quem nos deu a conhecer o vosso amor no Espírito. Então, nessa carta, São Paulo vai encorajar a comunidade, né, de Colosso, e ali ele vai agradecer pela fidelidade do povo no testemunho fiel à sua palavra e pela fé que cada um deles carrega. E aí São Paulo ele vai exortar e, sobretudo, ele vai evidenciar as graças, ele vai dizer que chegou até ele os frutos produzidos, que tem crescido dia após dia e que ele tem escutado e compreendido a graça de Deus naquela comunidade. E aí ele vai dizer, né, eu dou ação de graça também por esse querido companheiro que nos presta ajuda fielmente como ministro de Cristo e da sua palavra. Então a primeira leitura de hoje é uma ação de graças de São Paulo, né? Ele começa dizendo, graça aos fiéis em Cristo Jesus da parte de nosso Senhor. E ele começa dizendo, damos graças a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre orando por vós. Então é o coração de gratidão de São Paulo de reconhecer e de testemunhar a fé daquele povo. E hoje somos convidados também a testemunhar a nossa fé, a nossa gratidão e testemunhar a graça que o Senhor realiza no meio de nós através da sua palavra. E eu tenho certeza que você que é fiel Lex Divina tem muitas graças, muitos motivos para testemunhar dessa fé que a própria palavra de Deus vem infundindo em nosso coração a cada dia. O salmo de hoje é o Salmo 51. Quanto a mim, como oliveira verdejante na casa de Deus, eu confio no amor de Deus para sempre e eternamente. Vou celebrar-te para sempre porque agistes, e diante dos teus fiéis vou celebrar o teu nome porque ele é bom. Então, mais uma vez, um salmo de gratidão, né? Um salmo que veio também confirmar como a primeira leitura essa ação de graças. E aí o salmista vai dizendo, eu dou graças a Deus, eu confio no amor de Deus que é para sempre e eternamente. Então, a nossa maior gratidão é a certeza do amor de Deus conosco, que é eterno, que é fiel e que é desde sempre para sempre. O Senhor não revoga o seu amor conosco, muito pelo contrário. O Senhor tem esse amor de eleição, mas sobretudo um amor de compaixão e de misericórdia. E nós somos convidados a retribuir esse amor para com o Senhor, sendo fiel a Ele, fiel à sua palavra, renovando a oferta das nossas vidas. E aí o salmista continua, né? Vou celebrar-te para sempre.
porque agistes e diante dos teus fiéis vou celebrar o teu nome, porque ele é bom. Por que o salmista celebra? Porque ele toca no poder, na ação de Deus que agiu e que age. E nós tocamos todos os dias nessa ação de Deus que age no meio de nós, através da sua providência, mas também do seu cuidado, através da proteção que Deus tem conosco. E aí o salmista vai dizer, por isso eu vou celebrar, porque o Senhor agiu e ele age diante dos seus fiéis. Vou celebrar o teu nome porque ele é bom. Então celebremos hoje ao Senhor, porque ele é bom, ele é fiel. Glorifiquemos o seu nome, demos o nosso louvor e a nossa gratidão neste dia. O evangelho de hoje é retirado do livro de São Mateus. Jesus, saindo da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram-lhe por ela. Ele se inclinou para ela, conjurou severamente a febre e esta a deixou. Imediatamente ela se levantou e se pôs a servi-lo. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-no, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. De grande número também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus, em tom ameaçador. Porém, ele os proibia de falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Ao raiar do dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões puseram-se a procurá-lo, e tendo encontrado, queriam retê-lo, impedindo que os deixasse. Ele, porém, lhe disse: Devo anunciar também a outras cidades a boa nova do reino de Deus, pois é para isso que fui enviado. E pregava pelas sinagogas da Judeia. O evangelho de hoje é bem conhecido, né? Ele inicia narrando a cura da sogra de Pedro, essa mulher que estava com uma febre alta, e eles vão rogar ao Senhor por ela, pedindo que o Senhor a curasse. E o Senhor, se aproximando dela, severamente, né, vai conjurar essa febre dela e a febre a deixa. Então a gente vê aqui a ação do poder de Deus, o milagre do Senhor diante dessa mulher, mas o fruto da sua cura foi o serviço. A palavra vai dizer, imediatamente ela se levantou e pôs a servi-lo. Ou seja, o retorno da gratidão pela cura foi se pôr a serviço. E nós, muitas vezes, suplicamos a cura, a graça de Deus na nossa vida, nós pedimos que o Senhor nos cure, mas temos uma atitude cômoda, fui curado e permaneço ali em cima, né, regozijando da minha cura. E essa mulher, muito pelo contrário, uma vez curada, ela pôs a servir os outros. Ela não pensou nela, ela não pensou naquele momento em ficar ali se gloriando ou aproveitando da graça que ela tinha recebido, mas ela tinha no coração a missão de dizer, uma vez curado, vai ajudar os outros. E foi essa atitude que a sogra de Pedro teve diante da sua cura. Então, hoje, somos chamados, dentro das curas que o Senhor realiza no meio de nós, a nos pormos em serviço. E talvez você nem precise de uma cura, mas você também é chamado a servir, a sair do teu lugar e apressadamente, né, imediatamente ela se levantou. Ou seja, essa atitude de prontidão daquela que vai às pressas. E aí depois, muitos ao perceberem a cura, começaram a levar vários doentes para que o Senhor pudesse impor as mãos e curá-lo. Então, grande era o número das pessoas que eram curadas. E ali não eram só curas físicas, mesmo curas espirituais, né? Pessoas que tinham demônios dentro de si, que gritavam, mesmo ameaçando a presença do Senhor, mas isso não detinha a graça de Deus. Ao contrário, o Senhor colocava-se à disposição também do seu serviço através da sua cura. As multidões puseram-se a procurá-lo e, tendo encontrado, queriam retê-lo, impedindo que os a deixasse. Então, o Senhor diz, ele queria continuar a sua missão e o povo queria detê-lo, né? E ao contrário, o Senhor sabia que a sua missão era continuar levando essa boa nova, porque o que curava era a sua palavra. E é exatamente isso que o Senhor vai fazer. Ele vai dizer, devo anunciar também às outras cidades a boa nova do reino de Deus, pois é para isso que fui enviado. Então a sua missão era curar através da sua palavra. E que peçamos essa graça nesse dia, que a própria palavra de Deus também cure a nossa alma. Cure não só a nossa enfermidade física, mas sobretudo as enfermidades do nosso coração, da nossa alma, a angústia, as ansiedades, aquilo que muitas vezes está numa pequena ferida, uma pequena enfermidade que nos paralisa, mas que através da boa nova anunciada diariamente na sua palavra, através da liturgia da igreja, possa também curar o nosso coração. Então, nessa quarta-feira, esse dia dedicado à Divina Providência, peçamos também a intercessão de São José, né? Esse homem que foi fiel, temente à palavra do Senhor,
sejamos também como ele, anunciadores do verbo, da palavra, e que possamos nesse dia, de fato, guardar tudo no nosso coração. Tenhamos uma bela quarta-feira e que Deus os abençoe.